A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 2 Samuel, capítulo 11, 12 e 13. No capítulo 11 temos então o pecado de Davi com Batseba, ele que cobiça a mulher de Urias e acaba se deitando com ela, engravidando Batseba, e depois arruma aqui um esquema para tentar esconder aquilo que tinha feito. Tenta que Urias se deitasse com sua esposa, ele acaba por não fazer, e ele, vendo que não tinha mais solução, se não confessar o seu pecado e admitir a sua culpa, ele acaba indo pelo caminho pior, acaba pedindo para Joabe, general do exército, colocar Urias no ponto mais perigoso da batalha para que ele morresse. Isso assim aconteceu, ele acaba falecendo. Depois disso, Davi toma Batseba, agora viúva, como sua esposa, e parece que está tudo bem, até que no capítulo 12 o profeta Natã, o Senhor levanta esse profeta para ir confrontar Davi com o seu pecado. Realmente a gente acha que pode esconder os pecados, podemos até talvez escondê-los das pessoas, mas nunca de Deus, e o Senhor levantou aqui esse profeta para, através de uma parábola, fazer aqui uma acusação a Davi por tudo aquilo que ele tinha feito. Davi então ele reconhece o seu pecado e a sua vergonha, pede perdão a Deus, Deus perdoa Davi, o próprio Senhor diz através do profeta Natã que ele perdoa Davi, porém as consequências desse pecado acabam ficando e acaba por haver aqui uma maldição para a casa de Davi. O Senhor diz que a espada nunca se apartaria da sua casa, e nós vemos logo no capítulo 13 isso a começar a acontecer. Três filhos de Davi envolvidos aqui nesse capítulo 13, Amon, Tamar e Absalão. Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe. Amon já era filho de outra mãe, era o primogênito de Davi, mas esse primogênito de Davi, Amon, ele cobiçava Tamar, sua meia-irmã, algo que não era permitido, uma vez que era meia-irmã, e a palavra do Senhor e a lei de Moisés já dizia que não poderia haver relacionamentos entre irmãos, nem meios irmãos. Mas Amon faz aqui uma estratégia, finge doente, pede para que Tamar vá tomar conta dele, e quando Tamar está no quarto com ele escondido e ele manda sair todos aqueles servos, ele acaba por forçar Tamar a uma relação sexual. Ela acaba sendo violada, envergonhada, e depois é escorraçada e desprezada por Amon depois de ter feito a relação sexual com ela. E vemos como Absalão, irmão de Tamar, esse irmão não só de pai, mas de pai e mãe, irmão de Tamar, acaba vingando Tamar, matando Amon, ou seja, matando o seu próprio irmão, algo que trouxe grande tristeza, e foi o princípio, né, dessa consequência do pecado na vida e na família de Davi. O capítulo e versículo que eu gostaria de destacar é no capítulo 12, o versículo 5, que diz assim: então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que o homem que fez isto é digno de morte. Vemos então aqui o Senhor, Davi, sentenciar a sua própria sentença, né? Ele dizendo que aquele homem que era apresentado naquela parábola que Natã fez para Davi, que um homem que era muito rico roubou a única ovelhinha do que era muito pobre para servir um banquete para os seus convidados, e ele não, ao não saber o que é que estava a passar ali, se era relacionado com ele disse: não, o que ele só me fez é digno de morte. Ele estava a sentenciar a sua própria vida. E vemos com isso como que é muito fácil nós acusarmos e sentenciarmos e julgarmos os outros, mas às vezes devíamos olhar para nós próprios. Eu imagino Davi nessa altura, ele tinha plena consciência daquilo que ele tinha feito. Ele sabia que tinha morto Urias, tinha cobiçado a mulher do próximo, tinha engravidado a mulher do próximo, e tinha conspirado todo aquele assassinato de Urias, mas agora ele estava a se achar digno de poder condenar à morte um outro homem porque roubou uma ovelha. Realmente nós temos que aprender com isso, e em vez de julgarmos os outros, de condenarmos os outros, de assinarmos as sentenças para os outros, olharmos para a nossa própria vida e nos consertarmos das nossas próprias falhas e dos nossos próprios erros.
Que a gente venha a ser assim, não apontar a trave que está, o cisco, né, de madeira que está no olho do nosso irmão, sem primeiro tirarmos a grande trave que está no nosso olho. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.